Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Oh, glórias a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado és tu, Jesus. Santo de Israel. Poderoso e forte, não há outro como o Senhor. A gente pode ser meio fraquinho, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia, porque até a gente quando é fraquinho, porque Ele fala quando eu sou fraco, que eu sou forte. Não por nós, mas por Ele. João capítulo 1, verso 1. Estamos juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Grandioso Senhor, nos conduza na palavra. Nos conduza, Espírito Santo. Nosso coração seja levado cativo à sua obediência, Jesus. Que toda ansiedade, toda preocupação, toda chateação seja submetida à tua soberania, à tua palavra, à tua vida, à tua fonte que jorra de maneira inesgotável. Porque grande é o seu nome. Aleluia, podei-vos assentar. Ah, Jesus lindão. Aleluia, Jesus. A paz seja convosco, para quem ainda não cumprimentei. Amém, é muito bom te ver aqui, Deus abençoe você. Aleluia. Essa mensagem é fruto de devocional. E tocou tanto meu coração. A palavra de Deus, ela é tão viva que você pode ler várias e várias vezes, e o Senhor continua a falar ao nosso coração. Ele é uma fonte de alimento e de vida, porque todo aquele que se aproxima dele e recebe esse alimento e recebe essa vida. E quando eu estava lendo, eu acho lindo essa palavra. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu oriento você, ao se aproximar das Escrituras, não se aproxime de uma maneira tão apressada, tipo aquela que você chega correndo, pega comida e enfia para a goela abaixo. Você já viu? Vai comendo, vai comendo, vai comendo, não sente o gosto, só para sentir que encheu e sai correndo. Fala, não, eu comi. Não se aproxime das Escrituras assim. Se aproxime das Escrituras com um temor e peça o Espírito Santo para te ajudar a entender. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar a entender. Querido, hoje tem tantas ferramentas que podem nos ajudar a estudar a Bíblia. Eu até orientei os jovens a entrar num estudo em que a Bíblia ela é desenhada, por exemplo, o livro de João. Aí eles vão contando a história e vão desenhando, para depois eles lerem a Bíblia. Ler a Bíblia é se alimentar dela. É você estar lendo, de repente, alguma coisa brilha assim. Você pode ter lido várias vezes, e o Senhor ter falado com você várias vezes no mesmo texto, que Ele vai continuar falando. Porque quando chega aqui, Ele fala assim, olha, no princípio, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, estava a terra sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e criou a terra. Então, quando ele traz essa palavra, no princípio, ele está fazendo uma ligação lá com Gênesis. Porque quando você ler a Bíblia,
você entenda que o Antigo Testamento acabou. Não, acabou, agora é só o Novo. Querido, nós vivemos de dispensações de revelação. A Bíblia ela foi escrita todinha para falar sobre Jesus. Desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Em Gênesis 1, apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto, criando o mundo. Então vem os juízes, vem os profetas maiores, menores, os reis, vem os salmos, os provérbios, vem Jeremias, Isaías, Malaquias, não sei quem mais, Ias, que tem tantos Ias. Tudo falando sobre a manifestação de Jesus. E quando ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está falando que no princípio o verbo estava com Deus. No princípio ele era o verbo, ele estava com Deus. Eu fiquei pensando, por que essa expressão verbo? A Bíblia ela não tem nada por coincidência. A Bíblia é um livro, uma revelação extremamente inteligente e extremamente atual. E quando eu pensei, por que ele está falando sobre verbo? Fala sobre verbo. O verbo está, por que não fala que Jesus estava, o Filho estava? Por que é o verbo? Então quando João, ele traz esta palavra sobre o verbo, você precisa pensar qual é o público para quem ele estava falando. Porque, por exemplo, quando eu preparo uma mensagem, eu preparo uma mensagem para um público, para pessoas que vão me ouvir. Então, a cultura das pessoas que vão me ouvir, qual é o sistema que nós estamos vivendo agora. Então a palavra ela é colocada nesse sistema e ela é clara, ela é real, ela é em dia. Tem que atualizar a Bíblia. Querido, quem é o homem para querer atualizar Deus? Quem é o homem? Um galho enxertado na videira, querendo consertar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muita ousadia. É muita soberba. E aí eu fiquei pensando, por que ele usou o termo verbo? A Bíblia, o nosso português, ela veio do grego. A Bíblia foi traduzida para o grego. Então, ela foi escrita no grego, melhor. Ela foi escrita no grego. E o vocabulário grego, para uma palavra, às vezes significa 2, 3 frases para nós, o sentido. Então, quando houve a tradução para nós entendemos a palavra literal no sentido que está aqui, do jeito que a gente está lendo. Só que essa palavra, quando você vai pesquisar a raiz das palavras, você vai ver que elas são muito mais profundas. São ensinamentos muito mais profundos. Então, quando ele fala sobre o verbo, no grego, verbo vem de logos. E o que significa logos para 2 culturas? Primeiro, a cultura grego-romana. Logos para eles, quando ele fala assim, olha, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus. Então, o que ele está falando com esse logos para uma comunidade grego-romana? Uma comunidade que analisava que essa palavra logos significava aquele que organiza o caos do universo, a ordem do universo. Então ele estava pregando para eles, estava falando assim, olha, o verbo, ele já estava com Deus. Para essa comunidade ele está falando, olha, quem organizou o caos do universo, aquele que trouxe razão, aquele que trouxe sentido, ele é Cristo. Aí vem a comunidade dos judeus. Quando ele trouxe essa palavra logos para o judeu ele sempre relaciona essa palavra logos com a palavra criadora, revelação de Deus. Então, quando ele fala que o logos estava com Deus, ele está falando para os judeus. Olha aqui, a revelação plena de Deus, o logos de Deus, é Cristo Jesus. Então ele trouxe essas 2 comunidades para um termo só, trazendo um nível de entendimento da grandiosidade de Jesus.
Porque ele fala assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós vemos no princípio, antes que tudo existisse, ele já estava com Deus. Jesus, ele não apareceu quando o anjo apareceu para Maria e falou com ela: você vai ficar grávida. Ali apareceu Jesus. Não, ali começou Jesus encarnando. Mas Jesus já era desde o princípio. Porque a palavra de Deus diz que o mundo era sem forma e era vazia, era um caos. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre aquilo e havia trevas sobre a terra. Disse Deus. Então eu vi, ali mostra o Espírito gerando, colocando ordem. Aprenda isso, igreja, quem traz ordem, quem traz luz, para nós é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos nessa dispensação dessa presença. Aí Deus falou, estava tudo em trevas. Aí ele fala assim: haja luz. E houve luz. Querido, houve luz. Para nós a luz natural, ela vem do sol. Ele vem do sol. Ele que é a luz, que traz luz, que a noite se vai. Mas quando o Senhor criou os luminares para o dia e para a noite, lá em Gênesis, foi no 4º dia. Sendo que o início de tudo, o Senhor já declarou: haja luz. E quem é que fala? Eu sou a... Quem fala? Quem era o haja lá no Gênesis e houve luz? Isso não é lindo demais não, gente? A gente tem que ler a Escritura e falar assim: meu Deus, que coisa mais linda do mundo. O Senhor já estava lá. Olha que coisa mais linda. E o verbo estava com Deus. Querido, ele é grande, ele é poderoso. Eu amo olhar o céu. Eu sou muito sensível à questão de manhã, o sol batendo em árvore, o sol, o vento, os passarinhos, aqueles gatos lá de casa, a cachorra também, que tudo começa cedo. E eu vou olhando e eu falo assim: que cor linda é essa, Senhor? Que cor maravilhosa é essa? Que brilho lindo é esse, Senhor? Você vai admirando a natureza. Quando você admira a natureza, você vê o coração do Pai manifesto no Filho e criado no Espírito. Tanta beleza, porque quando nós pregamos o mundo, o cristão ele não pode amar o mundo. Quando a gente fala mundo, a gente fala sistema de valores errados. Mas o mundo, a beleza do mundo, tudo de bom do mundo é lindo. Isso foi criação de Deus. Deus criou as cores. Deus criou tudo. O diabo que é invejoso, ele pega e quer falar que é dele, para atrapalhar o negócio. Mas quem cria, quem faz tudo, é Ele. Fala, o verbo estava. Jesus, Ele participou de toda a criação. Veja aqui, gente, olha aqui, olha. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Então passou por Ele. Tudo passou por Ele. Não foi nada coincidência. Você acha que você é coincidência aqui na terra? Você não é coincidência aqui na terra. O diabo que quer falar que você não presta, que você não serve, que você é um zero à esquerda. Às vezes um homem pisa na bola com outro, atrapalha tudo. Então às vezes na própria comunidade, os irmãos relacionam um com o outro e tem hora que eles mastigam o outro e essa coiseira toda. Dá mau testemunho também, mas não é isso. Jesus não é isso. Jesus não é isso. Jesus é muito mais do que a gente pede e sente. Você precisa proteger seu coração de todo mundo, de todas as pessoas. Porque tudo que você tem que guardar nessa vida é seu coração, é as fontes do seu coração. Se o seu coração for bom, tudo vai ser bom, a sua língua vai ser boa, o seu olhar vai ser bom, você vai ter temor de todas as coisas. Mas se o seu coração for ruim, a sua língua vai ser ruim, os seus pensamentos vão ser ruins, tudo vai ser ruim. Porque tudo começa. Homicídios,
atos desonestos começa do quê? Do desejo do coração. Se nós precisamos cuidar. Porque fala assim, olha, tudo veio através dele. Nada foi feito se não for por ele. Tudo é dele. Então, querido, quando você estiver passando por uns maus pedaços, uns perrengues na vida, que às vezes a gente passa uns maus pedaços, que você não sabe o porquê, o pra quê, às vezes perde até a direção da onde que vai. Aquieta e começa a adorar. Fala, tudo foi criado pelo Senhor Jesus. Que o meu coração tenha uma âncora, e essa âncora seja colocada no Senhor. Porque o que a âncora faz com o navio? Dá estabilidade, dá segurança. Pode ter uma tempestade, joga a âncora, ele passa para cá, ele passa para lá, e vento. Mas quando a tempestade passa, ele está firmado aonde que a âncora está. Querido, não entristeça com hoje. Não se entristeça com amanhã que nem chegou. Porque assim como o Senhor, Ele falou para aquela comunidade de gregos romanos, para os judeus, para os estoicos, para os helenistas, para fariseu, para escriba. Ele continua falando para todo mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mas muitos não vão ouvir. Mas isso não pode me parar. Porque eu preciso ser movido por esse Deus todo criador, que fez todas essas coisas. E fala, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa luz continua sendo a mesma. A luz para guiar os seus passos tem que ser vindo dele. E como ele revela o caminho, sendo a palavra de Deus, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Você tem que caminhar e os seus pés têm que alumiar como lâmpadas para ver aonde que você vai pisar. Mas é pela palavra. É a palavra. A palavra, ela tem que dirigir o seu caminhar. Então nós vemos aqui o Senhor usando essa palavra poderosa sobre eles. E eu gostaria de colocar alguns pontos aqui. O princípio, já falei. E essa luz que veio ao mundo, criou tudo através dele. Ele foi aparecendo ao decorrer do Antigo Testamento. Mas essa luz, ela se fez homem, humano. Se fez humano. E esse humano, abre para mim, coloca para mim na tela, 1 Timóteo 2,5. Esse Deus grandioso, poderoso, criador, santo, ele veio à terra. Aqui, vamos acompanhar aqui juntos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vamos analisar esse versículo. Aqui fala, porque há um só Deus. A fé cristã acredita em um único Deus. Não são vários deuses. Nós temos uma fé monoteísta. Ou seja, uma fé que crê em um único Deus. Nós não cremos em vários deuses. Nós cremos em um único Deus que projetou, que amou o mundo de tal maneira. Fala assim, eu fui amado. Eu sou amado. Se ninguém acredita nisso, você tem que acreditar. Por que você tem que acreditar? Porque as Escrituras dizem isso a seu respeito. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Aquele que crê no Filho, aquele que recebe o Filho. E nós vemos aqui que esse Deus, o único, fez o mediador. Parei de novo na palavra mediador. Por que mediador? Na cultura, quando havia conflitos entre a comunidade, se levantava, se convidava uma pessoa para ficar no meio desse conflito. Tinha a parte que se sentia ofendida e a parte que ofendeu.
a pessoa que era convidado não poderia ser partidário nem daqui, nem partidário daqui. Ele precisava conhecer e andar por um equilíbrio para trazer a paz àquele conflito. Querido, eu quero te falar que Deus não ama, não está no meio de conflito. Deus detesta contenda. Deus detesta confusão. Deus detesta fofoca. A palavra de Deus fala assim que Ele abomina. Repita comigo, abomina a contenda entre irmãos. Se tem uma coisa que Deus abomina é contenda. Então esse mediador, ele era convidado para ouvir a demanda e ele precisava entrar com um equilíbrio nessa situação. Então, quando é que a expressão ele vem, há um só mediador entre Deus e os homens. Tem a imagem de manhã, que eu coloquei de manhã? Aí, da mão e a cruz. Tem? Põe, por favor. Então, quando ele fala assim, há um só mediador entre Deus e o homem. Por que a necessidade de um mediador? Querido, eu quero te dizer que Deus, Ele é santo. Sabe o que é santo? Não há injustiça nele. Não há pecado nele. Então a justiça de Deus, porque o caráter de Deus é a justiça. Então essa justiça de Deus exige que todos aqueles que se aproximem dele sejam justos. Só que havia um problema e continua existindo. O homem com o pecado. O homem na injustiça. O homem na vaidade. O homem com seus pensamentos estranhos. Irmãos, eu quero te dizer, por mais justos que nós possamos ser, a palavra de Deus fala que nossa justiça é como trapo de imundícia. O que era trapo de imundícia na Bíblia? Eram os panos que os leprosos enrolavam nas suas feridas. Aquilo era considerado um trapo de imundícia. Então, quando ele fala que a nossa justiça não tem como, nós podemos fazer boas obras e devemos fazê-las. Nós podemos ter um bom caráter e devemos ter. Mas isso não é suficiente para que nós possamos ir até Deus. Nós podemos ajudar os necessitados, mas não é o suficiente para que possamos ir até Deus. Porque não é suficiente pela santidade de Deus. Então, o Senhor, todo o sacrifício, o Antigo Testamento, ele era marcado por sacrifícios de animais, derramamento de sangue para perdão dos pecados. E o Antigo Testamento, Moisés ministrou todo aquele ofício, todo o ritual. Mas só que aquilo não resolvia, porque as pessoas começaram a fazer as coisas para o lado de fora. Não, a gente sacrifica, está resolvido. Eu saio lá fora, eu continuo pecando. Não tem problema nenhum. Eu continuo. Então aquele sacrifício perdeu a força de remissão. Não tinha como mais. Quando entra a nova aliança, quando nós ministramos a ceia, nós vamos assentar, porque o sangue de Jesus, ele abriu um novo caminho, de um novo testamento, de uma nova aliança. Ali está falando sobre o poder do sangue. Todas as seitas usam sangue, porque há poder no sangue. Então, quando nós falamos no sangue de Jesus, quando nós entendemos que esse sacrifício, um Deus, que tudo foi criado a partir dele, nada que foi criado não foi sozinho, teve que passar dele. Esse Deus, por amor, esse Deus, ele veio à terra, ele viveu entre os homens, ele passou frio, fome, foi tentado, ele foi rejeitado, ele foi traído. Então ele se revestiu, ele veio como carne, ele passou por todas as nossas dores. E fala o seguinte: ele foi tentado, ele ficou 40 dias, o Espírito o levou para o deserto, e ele jejuou 40 dias. Ao fim dos 40 dias aparece Satanás e fala assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pensa, uma pessoa com fome 40 dias, com o poder de transformar a pedra em pão. Porque ele foi provado na necessidade.
Quantas vezes nós somos provados na necessidade e nós vacilamos. Aí Jesus responde e fala assim, ó, não só de pão viverá o homem. Então ele passou por todas as privações. Então quando ele fala, precisa de um mediador, entra Jesus como mediador. Por quê? Ele conhecia quem era o homem, as fraquezas do homem, as dores do homem, e ele conhecia quem era Deus, a sua soberania, e tinha um caráter moral para interceder junto a Deus santo e poderoso. Então quando ele fala, há um só mediador, há um só que conhece a história do homem, a miséria do homem, a fraqueza do homem, que pode entrar neste lugar, e aí há um só que conhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, e trazer a remissão, e trazer, ele era o filho unigênito, ele passou a ser o primogênito, que é o primeiro, unigênito único, primogênito primeiro. Então ele abriu as portas para esse tanto de filho que está aqui hoje, para você. Ele abriu. Então toda vez que Deus vai olhar para mim, para você, Ele nos olha através de Cristo. É através de Cristo. Eu falo glória a Deus por isso. Ele nos olha através do sangue de Cristo, que Ele é o mediador. Então Ele é o mediador de quem? De quem o recebe. Olá, coloca aí para mim Romanos 10:9. Então Ele é mediador de quem? De quem o recebe, de quem o declara, de quem o assume. Olha o que fala, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Próximo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia que está falando, a confissão se faz para a salvação. Então nós precisamos confessar Jesus com a nossa boca. Porque primeiro o coração crê. Não importa se você nasceu numa cultura de lar evangélico, de lar cristão, você sabe a história de Jesus. Porque, querido, antes de fazermos essa confissão, nós somos criaturas maravilhosas, mas nós não somos filhos. Nós somos filhos a partir do momento em que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor. Eu creio que Ele ressuscitou para me salvar. E isso eu confesso com a minha boca. Quando eu confesso aqui, não está falando de placa de igreja, aqui está falando da confissão do Filho de Deus, para se transformar em filho. Então esse mediador, você já viu um mediador que entra entre duas partes sem ser convidado? Não. O mediador tem que ser aceito pelas duas partes e ser convidado para estar nas duas partes. Então se eu não convidar Jesus para ser esse mediador entre a minha vida e Deus, eu ainda não conheci a salvação. Porque a salvação não é porque você é bom. A salvação porque Ele é bom. Não é porque você fez atos nobres. Isso é muito lindo. E quem é salvo tem que fazer. Mas isso não te salva. Porque o que te salva é sua fé em Jesus Cristo. É sua fé naquele que estava desde o princípio com Deus. É a sua fé naquele que está no último livro de vitória da Bíblia, que é o Apocalipse, naquele que virá buscar a sua noiva. Então a fé em Cristo, ela não é simplesmente um conceito aleatório. A fé em Cristo vai exigir de você uma vida toda de santificação e de entrega ao Senhor. A cada dia que você se quebranta mais diante dEle, cada dia Ele vai trabalhando mais no seu coração. A cada dia que você vai pedindo, Senhor, me dá fome das suas escrituras. Senhor, me dá sede da tua presença. Senhor, porque o sinal de uma maturidade é o tanto que a palavra te guia. Se a palavra ela é só usada para você vir nos cultos, você a usa como sendo um talismã.
Tipo os filmes antigos de vampiro que usava aquela cruz e os alhos. Mas se você está numa maturidade cristã, você vai começar a entender que pensar em Cristo todo o tempo te traz uma proteção sobre as lutas da terra e te traz um brilho que vem do alto. E às vezes a gente olha a história e fala: nossa, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aleluia, Ele está voltando mesmo. E você, luz do mundo, aonde que você está brilhando com essa luz? E você, perfume de Cristo, quais são os locais que você está perfumando? Porque você precisa ser um mensageiro que declara essas verdades que nós vimos hoje. Que Ele estava desde o princípio. Ele criou todas as coisas. Ele assumiu a forma de homem. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou. Ele é o mediador entre a nossa vida e Deus. Quando Deus olhar para nós, o filtro vem através de Jesus. Porque fala que na cruz do madeiro, sobre Ele, foram jogadas todas as maldições. Foram jogadas todas as enfermidades. Foram julgadas todas as dores. Mas pastor, mas por que o povo tem doença? Entenda a palavra. Há um lugar sendo preparado aonde que não tem doença, aonde que não tem dor, aonde que não tem tristeza. Porque a própria palavra fala que há chuva para o justo e para o injusto. A diferença é que quando a chuva vem para o justo, ele fala: obrigada, Jesus. Se não fosse o Senhor aguar a terra, o que seria de nós? A diferença é que quando a luta vem para o justo e para o injusto, o justo fala: ainda bem que eu não estou sozinho. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! As fraquezas, as dores vêm para todo mundo. A diferença é, você pode falar até chorando: quando eu estou fraco, assim que eu estou forte. Porque não sou eu, é o seu Espírito que dá ordem dentro de mim quando a desordem vem. E às vezes o dia mau vem para nós e que está tudo desordenado, está tudo fora do lugar. As nossas emoções estão nos detonando. E aproveita e usa as pessoas próximas da gente também, né? Nosso Deus. Às vezes é luta para usar os próximos da gente, que tem mais poder de nos ferir, são as pessoas próximas. Os de fora falou, te dá só um incômodo e daí. Mas os de dentro dói. Mas você tem o Espírito Santo para te ajudar. Porque esse filtro que é Jesus, Ele nos presenteou. Ele falou assim, quando Ele estava ainda na terra: é necessário que eu vá. Porque o meu Pai, eu vou pedir o meu Pai, e Ele vai enviar outro. Esse outro, o sentido de outro, não é o step, um pneu furou, eu tenho outro step, não. Esse sentido do outro significa aquele que tem o mesmo poder. Vai enviar outro para habitar dentro de vocês. Ele vai ser seu professor, Ele vai ser seu ajudador, Ele vai ser sua luz, e você vai ser a habitação dele. Quem é que Jesus estava falando? Então o Espírito Santo, Ele mora dentro de mim, dentro de você. Mas eu não estou ouvindo. Nós não andamos pelo que nós ouvimos, nós andamos pelo que nós cremos. Se Ele fala que está, Ele está. E se a gente não está ouvindo, é porque Ele está nos segurando. Porque se não fosse Ele, nós não aguentaríamos. Então entenda em Cristo, descanse nesse lugar em Deus. Se alegre nesse lugar em Deus. Coloque a mão em direção ao seu coração. Pense no que foi ministrado nessa noite. Todas as verdades que foram liberadas desse altar. Deixa o Espírito Santo aquecer sua alma nesse momento. Deixa o Espírito Santo trazer luz no seu coração. Deixa o Espírito Santo te levar em níveis mais profundos em Deus.
não é somente vir ao culto, não, você é o culto que Ele quer de segunda a domingo. Você é um culto, a sua vida é uma declaração de amor no trabalho, em casa, no namoro, nas situações que você passa. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Oh, amado Espírito Santo, tudo é teu, Jesus. Fortalece o cansado, Jesus. Que o Senhor seja a esperança daquele que está sem esperança. Seja renovado pelo Espírito Santo. Seja renovado por Ele. Ele está com você, Ele ama você, Ele quer aprimorar você, Ele quer te tirar do pecado, Ele quer te fazer luz do mundo, porque Ele declarou: vós sois a luz do mundo, vós sois o bom perfume de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. É você que carrega esse encargo, é você que pode se movimentar com esse depósito, bom depósito que Ele colocou em você. Coloque a luz na mesa, para que ela possa brilhar diante dos homens, e as suas obras sejam vistas, e o nome do Pai seja glorificado. Pois tudo, você tem o Espírito Santo. Peça o batismo do Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo e conversa com Ele. Leia a Escritura e fala: me ensine, Espírito Santo, porque Tu és digno. Oh, aleluia. Senhor, em todos os lugares que você vai, com a sua língua, você tem uma linguagem reta, justa, sem palavras torpes, sem blasfêmias. Oh, aleluia. Deixa as águas do Espírito jorrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo se movimentar no seu coração. Pastora, como é isso? Apenas abra o coração. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e você gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui à frente. Pastor, eu tenho vergonha. Não se envergonhe, porque a palavra do Senhor fala: aquele que se envergonhar diante dos homens, eu o vergonharei dele também diante do Pai. Se você sentir no coração esse desejo de falar: Senhor, eu quero abrir meu coração para o Senhor, eu quero confessar que eu creio que o Senhor ressuscitou para me salvar. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Se você quer vir, vem à frente, vem com alegria. Venha declarar: eu preciso, Jesus do Senhor. Eu preciso dessa verdade para mudar a minha história. Eu preciso dessa verdade. Eu quero viver Cristo na minha história. Se tem mais alguém que gostaria de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, saia do seu lugar e venha à frente.
glorificamos, te adoramos. Confessar aquele que está entre você e entre Deus. Convidar Ele e falar: fique entre mim e Deus, Jesus. Você não precisa de um pastor, você não precisa de uma pessoa, você não precisa de outros deuses, você precisa apenas de Jesus. De Jesus que você precisa. Saia do seu lugar, saia, não tenha vergonha. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Tem mais pessoas. Se hoje fosse o seu último dia de vida e você tivesse sua chance e o seu coração ardendo para confessar Jesus, e você não vindo por vergonha, e o coração ardendo para vir, saia do seu lugar e venha, porque tudo é dele, 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 tudo é dele. Tu és digno, tu és digno, Senhor. É uma honra, Ele te chama pelo nome, venha. Oh, glória a Deus. Você que quer reconciliar, venha, 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 Ele te chama, porque Ele é digno, Ele é Senhor. Venha, Ele te chama, Ele te chama. Ei, Barabaxê. Venha, venha do seu lugar, venha. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Venha, venha, venha. Você foi entristecido por alguém e parou. O Senhor te chama. Venha. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia do novo de Deus, da restauração de Deus, porque tudo é para Ele e por Ele. Oh, exaltado, exaltado. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, só Tu és, só Tu és, só Tu és. Oh, ralabaxê, ralabalabalabalabalababaie. Às vezes você está fugindo de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele falou assim: para onde me esconderei de Deus? Se eu desço nas regiões mais baixas, ali Ele está me chamando. Se eu subo nos lugares mais altos, ali Ele está me chamando. Ele te chama, Ele te chama. Enche, 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 enche.
teus filhos do Espírito. Enche, enche, enche. exaltamos, te exaltamos. Alguém que gostaria de estar vindo? Oh, aleluia, aleluia. Vocês todos que aqui estão na frente, vocês vão declarar com voz audível. Não é de boca fechada, não, é abrindo a boca. Você vai declarar isso. Você vai falar assim: Senhor Jesus, anda, vamos. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro meu coração, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoe os meus pecados, faça morada em mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor, me enche com o Espírito Santo. Oh, aleluia, louve a Deus com palmas, aleluia. Tem festa no céu. Tem festa no céu. Tem festa no céu. Oh, é o poder que salva. Glórias a Jesus. Vocês aqui que fizeram essa aliança e gostariam de discipuladores, o pastor Júnior e a pastora Laodiceia, tá? Que as meninas procurem a pastora Laodiceia, os rapazes procurem o pastor Júnior. Os que quiserem serem discipulados, acompanhados, procure-os no final do culto em nome de Jesus.